Bênção de Deus, que a graça e a paz do Cristo de Deus esteja com todos nós, amém? Mais uma noite, mais um domingo, após um louvor abençoado desse, vamos estar meditando na palavra do Senhor. E eu convido a igreja para que deixe sua Bíblia aberta no livro de Jó. E o tema, para a gente entender melhor o conteúdo da mensagem, da palavra de Deus, é o seguinte: a insuficiência humana diante do propósito de Deus. A insuficiência humana diante do propósito de Deus. E aqui também vai entrar muito a questão de soberania divina, que é uma coisa, e muitas vezes na nossa caminhada, incompreendida, e muitas vezes, de imediato, não aceitável, porque nós somos insuficientes na compreensão da grandeza e do propósito de Deus. A única coisa que nós temos que ter de certeza é sermos submissos. É por isso que quando o nosso coração ele não é submisso, diante da insuficiência, nós fazemos coisas erradas. Fazemos ou deixamos de fazer. Porque a insuficiência diante do propósito de Deus, às vezes ela nos, a priori, parece que ela nos machuca, nos fere, mas a verdade, tudo isso é para o quê? Para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa caminhada cristã. Inclusive, Tiago fala sobre isso. Nós devemos nos gloriar nas tribulações. É difícil, né? Gloriar numa tribulação não é fácil, não, irmão. Momento de tribulação, mas é o momento de se gloriar. É momento de entender, puxa, eu passei por aquilo. E que, com a atuação divina a meu favor, eu consegui superar. Isso que é o gloriar. Consegui superar isso através de Cristo, através de Deus, não na minha força. Vamos estar orando nesse momento? Paizinho, obrigado mais uma noite, mais esse dia, Senhor, que estamos aqui, Senhor, para cultuar ao Senhor. Esteja falando conosco, ó Pai. Nós que estamos aqui, Senhor, aqueles que estarão ouvindo através da live, aqueles que estão em viagem, Senhor. Abençoe, Senhor, a família pastoral, que estão no seu descanso e que logo mais estará retornando aqui para a sua casa, Pai. Esteja conosco. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém. A insuficiência humana diante do propósito de Deus. Aqui a gente pode ver no capítulo 1, vai falar sobre a história de Jó, e que do capítulo 1, do verso 1 ao 5, vai falar sobre a família de Jó, o que ele tinha, o que ele possuía. Era um homem mais rico ali do Oriente naquela época, certo? E que também, quando chega no versículo 8 em diante, é dito o seguinte: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Verso 9: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Verso 10: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Verso 12: tudo o que ele possui está em tuas mãos,
apenas não toque nele. Aqui vai começar um propósito divino, e que esse propósito divino ele vai ser em forma de provação, e que na primeira provação aqui ele vai começar a ter uma perda irreparável, perdas irreparáveis, que inclusive dos próprios filhos, certo? Embora Deus ele vai de outra forma reparar lá na frente, mas os filhos primários dele são irreparáveis. E aqui a gente pode ver que Deus, mesmo aquele homem ele sendo íntegro, justo, temente a Deus e que evitava o mal, ele vai passar por uma situação, um propósito divino na vida dele. Trazemos isso para a igreja num todo. A igreja que durante toda uma trajetória, desde a igreja primitiva até hoje, se você estudar a história da igreja, você vai ver períodos em que a igreja ela se reunia ou até mesmo tentava se reunir para ouvir, estudar, pregar a mensagem do Senhor, cultuar ao Senhor, e que mesmo assim com esse propósito de ser íntegra, justa, temente a Deus, evitar o mal, ela ainda passou por situações difíceis. Experimentou perseguições, experimentou tribulações. Mesmo ela tendo esse perfil, a noiva de Cristo. Então nós podemos ver que os propósitos de Deus, diante da minha insuficiência, é que vai fazer com a forma que eu interpreto Deus. Nem que seja por um momento, a forma que eu interpreto Deus neste momento em que eu estou vivendo, que eu estou passando agora. Qual o momento que você está passando? Momento de alegria? Quem é Deus para você nesse momento? Momento de ansiedade? Quem é Deus para você nesse momento? Momento de agonia? Quem é Deus para você nesse momento? Momento de insatisfação? Quem é Deus para você nesse momento? Momento do sentimento de abandono? Quem é Deus para você neste momento? E justamente aqui nós podemos entender o propósito de Deus na vida desse homem. E quem fazia parte desse contexto, conforme a Bíblia? A esposa de Jó, os filhos e as filhas, os servos, os amigos e a sociedade num todo. E mesmo assim, ele era o quê? O único, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A mesma coisa nós, hoje, como igreja de Cristo. Nós somos um grupo, nós somos um grupo específico que vive no mundo e que devemos ter esse perfil de integridade, justiça, temer a Deus e evitar o mal. Tudo numa forma coletiva, como numa forma individual. Eu tenho que trazer isso para a sociedade. Eu tenho que transmitir isso para a sociedade. Para num todo. Família, amigos, funcionários, se eu tiver funcionário, ou se eu for funcionário de uma empresa, onde eu estiver. Meu contexto social, eu devo transmitir isso. E que mesmo assim, isso não irá me blindar, não irá me super proteger de alguns efeitos contrários. Isso não irá me blindar e não irá me super proteger de efeitos contrários. Exemplo, Daniel, diante do decreto de Dario. Sadraque, Mesaque e Abednego, diante do decreto de Nabucodonosor. Homens que temiam a Deus, mas que mesmo assim também experimentaram suas dificuldades. Passaram por situações de limites, passaram por situações onde a insuficiência humana diante do propósito de Deus, mesmo assim, nessa situação de insuficiência, eles tinham uma visão clara de quem era Deus. E é isso que nós temos que ter. Porque senão, quando nós estivermos na caminhada cristã e de repente acontecer uma tribulação, o que acontece? Vamos definhar. Vamos definhar. A primeira parte da provação que nós vemos aqui é Satanás toca os bens patrimoniais, leva Jó à falência financeira. Ele dizima os empregados dele, filhos e filhas. Aqui você começa a ver, na primeira provação, Jó capítulo 1, verso 12. Tudo o que ele
possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Olha só que situação. Mas nós também temos a segunda aprovação. A segunda parte da aprovação de Jó, aí já é outro nível, já é outra situação. Você já imaginou? Ele perdeu tudo aquilo que era próximo a ele, sobrando somente a esposa e os amigos que vieram depois ver ele. Tudo que ele perde, filhos, bem patrimonial, tudo, vai à falência financeira, ele perde ali na primeira. Na segunda provação, o diabo, não contente ainda, retorna diante de Deus. E aqui Deus, no capítulo 2, verso 6, diz o seguinte. Capítulo 2, verso 6, é dito o seguinte. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Primeira provação, pode tocar em tudo, não toque nele. Segunda provação, já estava permissível tocar nele, porém, não tirar a vida. E Satanás, ele sai a galope para executar já o plano. Tanto que do verso 6 em diante continua. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor, afligiu a Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Primeiro ele perde uma série de coisas materiais, os filhos e as filhas. Aqui ele vai ser tocado na saúde. Meus irmãos, e pelo contexto dele aqui, que doença maligna. Que doença. Você está passando por um processo e que vem uma notícia e que vem uma situação após a outra. Não dá nem um tempo, talvez, de você dar uma respirada. É a mesma coisa quando você está, talvez, num rio, no mar, e aquela pessoa está se afogando, de repente ela vai para o fundo, ela volta, dá uma respirada, ela volta de novo, ela dá uma respirada, ela volta de novo, ela dá uma respirada. Foi desse jeito a situação em que Jó foi acometido, da primeira e da segunda provação. Imagine o estado emocional, a insuficiência emocional desse homem. Você imagine se esse homem não estivesse firmado, se esse homem não estivesse sendo alimentado, alicerçado por Deus, o que esse homem ia virar? O que Jó, após sair dessa situação, como que ele ia sair? Como que ia ser o perfil dele? Se ele não tivesse Deus ali no controle. E se ele também não fosse submisso a tal ponto a Deus, para suportar aquilo ali. A mesma coisa nós como igreja de Cristo. Nós como igreja de Cristo. Países que perseguem a igreja. Países onde as pessoas, os discípulos de Deus, eles têm que se reunir de forma escondidas. Às escondidas. Por causa das perseguições. E que mesmo assim esses grupos, eles ainda lutam por perseverar na presença do Senhor e cultuar ao Senhor e não negar a sua fé. E que muitos, assim como os apóstolos e todos que chegaram até hoje, muitos que já foram martirizados justamente por querer viver a vontade do Senhor. Homens e mulheres, e crianças também, que já passaram por esse processo. Por causa do quê? Da fé em Cristo Jesus. Irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós estamos no início de um ano, de uma caminhada de um ano, 2023. Nós não sabemos o que poderá acontecer esse ano. E por isso que nós temos que já de imediato, buscar e viver segundo a vontade de Deus. Por mais que a minha insuficiência intelectual queira dizer, não faça isso, não viva, saia fora.
mas eu tenho que viver essa vontade do Senhor. Eu tenho que ver para o Senhor. Então, na segunda provação, a gente pode ver, foi autorizado, né, ao tocar nele. Então, a soberania de Deus sendo agida com um propósito na vida de Jó. A soberania de Deus sendo realizada na sua noiva, na igreja, com algum propósito. Isso é soberania. Tiago 1, versículo 2 e 3 diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, tribulações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Produz? Tiago diz, é verdade, mas, depende um pouco de mim também. A garantia é essa, ela vai produzir perseverança. Porém, eu tenho que suportar. Eu tenho que suportar. Então a gente pode ver aqui, na questão da insuficiência humana diante de Deus, eu preciso estar preparado para a vontade de Deus e a forma que Ele irá me usar. O contexto que Ele irá me usar. O contexto e a forma que Ele irá usar a Igreja Batista Monte Sinai. Que Ele tem usado e que Ele irá usar. Eu tenho que estar atento. Mas eu queria também aqui, para trazer de forma melhor, para entender a insuficiência humana diante de Deus, para explicar melhor, eu queria trazer 3 situações aqui. Que são 3 perfis aqui que nós vamos estar olhando, para que a gente possa entender sobre a questão da insuficiência humana. O primeiro perfil, da esposa. A esposa diante daquele propósito, no marido dela, no esposo dela. E isso pode ser contrário, tá, gente? Talvez o esposo diante daquele propósito que Deus irá realizar através da esposa. É um ou outro. Ou os filhos, sei lá, quem for. Mas aqui no caso é a esposa. A insuficiência humana diante do propósito de Deus. Jó capítulo 2, verso 8 e 9. Olha só o raciocínio dela diante dessa provação. Então Jó apanhou um casco de louça, a qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então a mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Uma pergunta, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe Deus e morra. Rapaz, mas você, hein? Que teimosia, que ignorância. O que é isso? Até onde você vai com essa sua fé? Até onde que vocês, igreja do Senhor, vocês vão com a fé de vocês? Que absurdo! De tempos em tempos, na mídia, mostra homens ou mulheres e crianças sendo ceifados da vida justamente porque é um propósito de Deus ali. Ainda existe hoje isso. Há anos atrás, quando teve aquela cena horrível, principalmente na internet, daqueles homens sendo decapitados na beira de uma praia, não sei quantos anos atrás, que um outro grupo religioso, totalmente contrário, adverso ao cristianismo, foi lá e decapitou vários homens, vestidos de macacão laranjado, na beira de uma praia. Uma execução. Que loucura é essa? Como você faz parte desse grupo? Meu filho, como você tem coragem? Minha filha, como você tem coragem? Pai, como que o senhor segue isso? Mãe, como você segue? Vô, larga a mão disso. Vó, larga a mão disso. Isso é coisa, é doideira, é loucura. Tem muitos cantores de rock, principalmente nos Estados Unidos, rock que é pesadão, aquele pauleiro, aquele que a letra é do inferno mesmo.
muitos deles eram filhos de cristãos. Muitos deles eram filhos de cristãos. Inclusive, uma vez eu li uma matéria sobre um, que ainda é vivo, mas já está idoso. Mas ele fez uma influência muito grande uns anos atrás, não vou dizer o nome aqui, mas ele fez uma influência muito grande e que as pessoas da minha idade hoje, até um pouquinho a mais, ouviram no passado. E que ele fala que ele saiu e ele se declarou ateu e contra Deus, porque quando ele era pequeno, ele tinha uns 15 anos, 14 anos, o pai dele foi acometido de uma doença e que essa doença só poderia ser a saúde só poderia ser restaurada através de um milagre, e esse milagre não aconteceu. Ele fala, não quero saber de Deus. Então, a insuficiência humana diante do propósito e da vontade de Deus. Olha só o perfil da esposa de Jó. A esposa de Jó, ela tinha uma visão totalmente distorcida de Deus. Por isso que ela chega nesse conceito. Fala, rapaz, não tem mais o que sair de nós, sair de você. Você ainda vai seguir ainda? Será que não está no momento de acordar? A esposa de Jó tinha uma visão totalmente distorcida de Deus. Essa visão distorcida e alienada estava relacionada à falta de comunicação com o Senhor. Voltando lá na questão, viste o meu servo Jó? Deus não fala, viste o casal Jó e a esposa, ele fala o meu servo Jó. Então a esposa aqui, ela tem uma distorção, ela tem uma visão distorcida, por quê? Porque ela não tinha a mesma comunicação com o Senhor. Ela andava perto de uma pessoa, do marido, que era um homem devoto, mas ela não estava no mesmo passo que ele. Assim como talvez a esposa que anda no mesmo passo, o marido não, os pais andam no mesmo passo que Jó, mas os filhos não, e assim vai indo, neto, amigo, tal, vai indo assim, justamente porque. E aí acontece o quê? Cada um vai ter uma interpretação de quem é Deus diante do propósito dele. A visão de Deus para ela era somente provisional. Enquanto a casa estava farta, cheia, os filhos à mesa se relacionando bem, ok. Cortou aquilo ali, mexeu muito. Lembrando que isso não é somente para as mulheres, tá? Para os homens também. Às vezes nós somos tocados em algumas coisas aí e de repente a gente já... Não é só as mulheres, é que aqui o contexto é a esposa. Não estou aqui falando uma palavra machista, tá? Tem homem rindo aqui. Não é verdade. Às vezes já fala, tá vendo, mulher? Não é questão da mulher, não. Nós, os homens, também devemos olhar esse perfil também. Como que está a minha comunicação com o Senhor? Como que está o meu relacionamento com o Senhor? Então, a visão de Deus para a esposa era uma visão ventral. Está sendo saciado o meu ventre? Tá bom, vamos indo. A partir do momento que Deus tocou e tirou, e justamente a primeira provação e a segunda também, a primeira provação ali, o que acontece? O diabo achou que ia tocar Jó, não tocou Jó, tocou a esposa. Tanto a primeira quanto a segunda, tocou a esposa. Porque ela estava o quê? Fora de foco. Então, o Deus da prosperidade, então ela cria somente no Deus da prosperidade. Então, enquanto estava tudo bem, estava tudo ali, não havia nenhuma disfunção ali naquele ambiente ali, estava tudo bem. E é justamente nisso que nós temos que tomar cuidado. Porque há momentos em que nós temos, e graças a Deus por isso, que já pensou se fosse todos os dias tribulação, gente, nós não iríamos aguentar. Mas há momentos em que, graças a Deus, nós temos momentos de paz. É ou não é?
A chuva vem, o vendaval vem, mas ele passa e depois vem o sol, começa a florescer as coisas, nós adquirimos força para reconstruir algo. Graças a Deus por isso. Mas mesmo assim, quando nós estamos nesse período bom, nós não podemos relaxar e afrouxar. É o momento onde eu também tenho que estar numa comunicação boa, porque o Jó, mesmo estando bem, estando tudo próspero, o homem mais rico do Oriente, mais abastado, mesmo assim ele tinha o quê? O seu perfil. Orava pelos filhos, intercedia, ofertava, sacrifício ao Senhor em prol dos filhos. E justamente isso é que nós precisamos ter essa possibilidade e essa proximidade do Senhor, para que desta forma, na minha insuficiência intelectual, eu possa falar, olha, está acontecendo, mas vai passar. É doído, é difícil, mas vai passar. É doído, é difícil, mas dá para suportar. Dá para superar. Com Deus dá para superar. Então, a primeira coisa que eu queria deixar para vocês aqui é a questão do perfil da mulher de Jó. Eles tinham 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, era tudo isso aqui que eles tinham de prosperidade. 500 parelhas, juntas de bois. Era muita coisa que eles tinham. Muita coisa. Servos à sua disposição. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Jó 1, capítulo 1, verso 2 a 4. Para você ver. Então, aparentemente, de imediato, uma família até boa. Mas mesmo assim, diante do propósito de Deus, a gente pode ver que há uma distorção. A segunda forma que o perfil que eu queria ver com os irmãos, em relação à insuficiência humana diante do propósito de Deus, são os amigos de Jó. A esposa de Jó, ela vê ela interpreta Deus somente como Deus provedor. Acabou a provisão, larga a mão, vamos para outro lugar, vamos até invocar outro, procurar outro. Ele não está satisfazendo a mim mais. E essa é uma das situações que nós temos que tomar cuidado hoje, irmãos, porque tem igrejas que elas fomentam isso no coração das pessoas. Ela fomenta isso no coração das pessoas. E a interpretação de quem é Deus é somente o Deus provisional. Acabou a provisão, não tem mais o que eu fazer, não tem mais o que eu ficar, não tem mais o que eu oferecer ao Senhor, porque eu não tenho nada, não faz mais nada por mim, me esqueceu, me abandonou, me deixou num canto. A segunda coisa que eu quero ver com os irmãos, amigos de Jó, a insuficiência humana diante do propósito de Deus. Jó capítulo 2, verso 11, 12 e 13 diz o seguinte: quando 3 amigos de Jó, ele faz de Temã, Bildade, de Suá, e Zofar e de Naamate, souberam de todos os males que haviam atingido, saíram, cada um da sua região, e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Olha só, a empatia no coração daqueles 3. Quando ouviram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Olha só, o amor deles por Jó, de imediato. A empatia move eles a sair do local onde eles estão. Vamos lá, vamos fazer uma visita. Vamos nos compadecer. Vamos chorar. Vamos nos alegrar, se for o possível. Mas aqui no caso foi o choro. Verso 13. Depois se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites, ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. De imediato eles têm uma atitude mais do que nobre, a empatia, o amor. Eles têm o respeito, eles ficam
Durante 7 dias eles ficaram quietos, respeitando aquela dor, aquela situação. Eles sentam no chão, eles raspam a cabeça, colocam terra sobre o corpo, mostrando a solidariedade, a proximidade que eles têm. Excelente essa situação. Muitas vezes nós esquecemos disso aqui, né, no perfil dos amigos de Jó. Já vamos lá naquilo que... Mas eles tiveram um momento de glória, um momento bom aqui. Só que o que acontece? É aquela situação. Se você não está muito próximo a Deus, a insuficiência vai me levar para outro lado do propósito de Deus. A intenção minha de compadecer, de ter a empatia, de chorar, é bom, é real. Só que dependendo da situação, quando eu começo a querer racionalizar, a querer entender a situação, é onde eu entro em parafuso, porque aquilo ali foge o meu raciocínio e eu começo a falar, eu acho. Eu acho que tem coelho nessa toca. É ou não é? Infelizmente nós passamos por isso. E por isso que aqui quando a gente começa a ver, ele fala, depois de assentarem no chão com ele durante 7 dias e 7 noites, ninguém lhe disse uma palavra, pois viram como era grande o seu sofrimento. Os irmãos já fizeram visitas, alguns irmãos, não precisa levantar a mão só para pensar, já fizeram visitas em hospitais ou até em casas de pessoas que estão, de repente, com uma doença muito grave, e que às vezes você não sabe nem o que falar. Talvez você chegue e vê aquele sofrimento, você vê aquela situação, talvez você conheceu a pessoa anteriormente quando ela tinha saúde, depois quando veio definhando, você chega ali, você não sabe nem o que falar, você não tem talvez o que se expressar. Foi o que eles fizeram aqui, com sabedoria de imediato. E com sabedoria. Porque o sofrimento de Jó aqui era muito grande, não só na carne, como também, com certeza, no seu emocional. No seu emocional. E essas dores estavam ali latente, no corpo, na alma daquele homem. E que por ter pessoas próximas naquele momento, mas que não estavam focados na mesma intensidade que ele com Deus, começaram a fazer alguns julgamentos. Agora eu queria que você pensasse o seguinte, se coloque um pouquinho na situação de Jó agora. E pense da seguinte forma, hoje, agora, do jeito que eu estou, se uma pessoa no perfil da esposa chegasse e falasse isso para mim, será que eu ia conseguir superar a segunda etapa, que é os amigos? Ou será que na primeira eu já caía? Eu falava, puxa, é verdade, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Ou será que na primeira eu já caía? Ou será que eu ainda falava, não, Deus, ele... Você pode ver que ele enfrenta de uma pessoa bem próxima, a esposa, uma palavra que com certeza no coração dele deve ter doído, embora a resposta que ele dá, que nós vai ser o próximo tópico depois, nós vamos ver a resposta que ele dá, mas mesmo assim também é outra flecha que entra no coração dele. Será que você se passar por uma situação próxima de Jó, será que se chegar uma pessoa de imediato, será que você já na primeira já se rende? Ou será que ainda o inimigo, ele vai ter que mandar outros para tentar te derrubar, para tentar te jogar na lona? Ou será que na primeira ele já chega com um soco certinho e já atinge o seu queixo? Pensa nisso. Cada um de nós devemos pensar nisso. Como que nós estamos hoje diante do Senhor? Com o Senhor. E para o Senhor.
se qualquer decepção, se qualquer coisa hoje, na primeira, irá me derrubar, irá me tirar dos caminhos do Senhor. Em Jó capítulo 2, verso 11 e 13, ou melhor, já fiz a leitura aqui, vou fazer outra leitura aqui para os irmãos. Em primeira ordem, os amigos de Jó têm uma atitude nobre, que eu já falei para os irmãos. Eles souberam de todos os males, eles saíram cada um da sua região e combinaram encontrar-se para mostrar a solidariedade a Jó e consolá-lo. A insuficiência humana diante do propósito de Deus. Os três amigos se perderam e ficam confusos e perdem o sentido que era ideal, o de confortar a Jó. Ele sai com uma intenção boa, vamos lá confortar a Jó. Eles têm essa vontade de imediato. Mas depois daquele momento que eles ficam, depois de 7 dias, eles já não o conforto se esvai. Aí transforma o quê? Confronto. Ao invés de vir o conforto, vem o confronto. Justamente porque insuficiência diante do propósito e da vontade de Deus ali na vida de Jó. A situação a que eles encontram um amigo leva-nos a não fazer o que era certo, que justamente que era o ideal de imediato, levar o conforto. Outra coisa, amigos de Jó não estavam na mesma frequência com Deus. Eles ficam perdidos diante da situação e tornaram-se um transtorno na vida de Jó. Diante de todo aquele processo ali, eles começam, ao invés de... Até o 7º dia que eles ficaram ali em silêncio, foi excelente a atitude deles. Passou dali que eles começaram a abrir a boca, aí o negócio complicou. Tanto para eles, e que quase meio que mexeu, na realidade, mexeu um pouco com as estruturas de Jó, mas porque Jó ele tinha uma estabilidade emocional e espiritual muito forte, ele consegue o quê? Sobressair a isso. Como que está a sua estabilidade emocional? Como que está a sua estabilidade espiritual? Como que está? Queria que cada um pensasse, puxa, pastor, eu posso talvez tentar como Jó, mas acho que está um pouquinho bom. A minha está ruim. Tem que se reaver. Porque senão, diante dos propósitos, qual vai ser o seu perfil? Da esposa ou dos amigos? Qual vai ser o seu perfil? O discurso dos amigos de Jó estão fundados em repreensão e acusação, pecado contra Deus, julgamentos, falta de empatia e de misericórdia. De imediato, eles até aparentam a empatia, mas depois que eles começam, depois dos 7 dias ali, que eles observam, eles começam a julgar, a repreender, a acusar, uma série de coisas. A empatia vai lá para baixo. Os amigos de Jó tinham o sofrimento na estreita relação da causa e efeito com o pecado. Então, o pecado ali, o que Jó estava passando, ele estava o quê? Experimentando o quê? Fruto de pecado. Agora a palavra de Deus no Novo Testamento diz, né, aquilo que o homem plantar, ele colherá. Mas nesse caso aqui não era. A insuficiência humana diante do propósito de Deus. José na casa de Potifar, onde a esposa de Potifar quer ter um relacionamento com ele extraconjugal. Ele fala, não, estou fora. Foi para onde? Foi preso. Se eu tivesse lá e talvez fosse um amigo de José, será que eu não ia falar, eu acho que esse cara tirou uma casquinha da mulher do Potifar assim. Será que eu não ia pensar isso? Será que nós não iríamos pensar isso? É o que os amigos de Jó aqui, ó, você tem alguma coisa aí, cara. José, será que você é inocente mesmo, do jeito que você fala? Você foi preso, cara.
Por quê? Propósitos divinos. Que a nossa insuficiência muitas vezes leva-nos a errar e a pecar. Ele faz, primeira coisa que eu quero ver aqui agora, a questão de ele faz o seguinte, olha só, Jó 4, verso 5. Diz o seguinte: ele zombou de Jó por permanecer leal e disse que Deus não confia em seus servos. Jó capítulo 15, ele vai falar que Jó era mau, que ele não temia Deus. Em Jó capítulo 22, ele vai acusar a Jó de ser ganancioso e injusto. Ele diz que o homem não vale nada para Deus. Ele começa a fazer as suas acusações. E que isso os irmãos têm que ler em casa para entender um pouquinho melhor. Bildade, ele falou por 3 vezes e por menos tempo do que ele faz. Só que ele deixou um estrago também. Ele foi duro. As acusações falsas eram o quê? Deu a entender que os filhos de Jó tinham pecado e por isso mereciam a tragédia que sofreram. Ele também insinuou que Jó tinha abandonado a Deus. Jó capítulo 8. Ele deu a entender que Jó praticava o pecado. Jó capítulo 18. Ele afirmou que não adianta sermos leais a Deus. Jó 25. Jó capítulo 25. Olha só o nível da conversa depois dos 7 dias. Olha só o nível de interpretação daquele propósito de Deus na vida de Jó. Depois chega Zoar. Ele foi o terceiro a falar e que fez acusações mais fortes. As acusações mais fortes. As acusações eram o quê? Acusou Jó de falar coisas sem sentido e disse que ele deveria parar de fazer o que era mal. Jó capítulo 11. Deu a entender que Jó era mau e que gostava de fazer o que era errado. Jó capítulo 20. Ele começa os 3 amigos começam a modificar o perfil de Jó. Deus, ele tinha um perfil, ele mostra um perfil para Satanás, mas eles começam a querer modificar, a querer remodelar, de acordo com aquilo que eles achavam que era o certo. E é isso que eles fazem isso, por quê? Porque conforme lá no início, capítulo 1, viste o meu servo Jó, é o único entre a esposa, os filhos, os servos, perante os amigos, perante a sociedade toda, ele é o único. Por isso que esses 3, diante dessa situação, eles também erraram. Por quê? Porque eles não tinham como eles discernir, até porque a palavra de Deus fala, as coisas espirituais se discernem o quê? Espiritualmente. Então eu preciso estar espiritualmente forte no Senhor para que eu possa discernir os propósitos dele. Na minha vida, na vida da igreja no todo, como na vida de cada um dos irmãos. E para que eu possa o quê? Ajudar. Jó capítulo 42, 7, o seguinte: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também ele faz, o temita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos. Olha só. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor também disse a ele faz, o temita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Já pensou? Que situação? Complicada, né? Confusa. E aqui Deus ele dá essa reprovação. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado e buscar viver segundo a vontade de Deus, os propósitos, entender os propósitos de Deus. No 3, na situação 3, já é a situação de Jó. O perfil de Jó diante desse propósito. O perfil de Jó, Jó capítulo 2, verso 10, diz o seguinte: ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os
lábios. Olha só o perfil de quem está próximo a Deus. E o perfil de quem experimentou, tanto de forma externa quanto interna, o propósito de Deus. A esposa, ela estava de lado, os amigos estavam de lado, só observaram. Ele experimentou tudo. A esposa experimentou as perdas materiais, os filhos, que já é uma grande coisa. Mas ele ainda experimenta o quê? Na própria carne, na própria pele, ele experimenta a dor de uma enfermidade. Mas mesmo assim, ele tinha compreensão acerca da soberania divina. Ele tinha uma compreensão certa e exata de que o mal seria, as tribulações teria um propósito em que ele poderia tirar proveito nisso. E que nós vamos ver depois aqui, lá no finalzinho. Então, por isso que nessa situação eu tenho que ter esse perfil de Jó para que eu possa compreender os propósitos de Deus. Jó responde aos amigos. A resposta dele está no capítulo 6, 13, 21 e 27. E na sua resposta, ele começa a falar sobre a questão divina, sobre os propósitos divinos. Ele tem, de imediato, dá uma balançada também, mas mesmo assim, ele não retrai, ele não sai do seu caminho. Então ele crê que Deus estava no controle. Quando ele fala, olha, se recebemos o bem, por que não recebemos o mal? Ele entende o quê? Jó já compreendia a questão de soberania divina. E isso, soberania, ele vai ficar um pouco mais claro no Novo Testamento. Ele começa a ficar um pouco mais claro, mas no Antigo Testamento, os homens de Deus já começam a compreender o que é soberania divina. E que o Deus pelo qual nós cremos e nós seguimos, Ele é soberano, Ele tem os propósitos dEle, e que o propósito dEle, na maioria das vezes, de imediato, nós não entendemos, nós não compreendemos, mas devemos entender e aceitar que é dEle, e se é dEle, não é para nos massacrar e para nos aniquilar, mas sim para darmos a oportunidade de crescermos, através da perseverança. Então, diante das insistentes acusações recebidas, Jó respondeu aos amigos, começando por dizer-lhes que eles não passavam de consoladores molestos. Jó capítulo 16, verso 2. O que significa dizer que, em vez de levar consolo, eles só faziam por aumentar a aflição de quem já muito sofria. Então eles estavam colocando um peso maior. Jó ele vai ser tocado nas suas questões materiais, os filhos, ele vai ser tocado na pele, e ele vai ser tocado depois de forma mais intensiva. Ele começa pela esposa, depois de forma mais intensiva ele vai ser pelos amigos de uma forma intensiva, ser compelido ao erro, compelido a ter uma aflição, ela ser potencializada, aumentada. Mas mesmo assim ele ainda consegue, ele luta por ficar em pé. Jó capítulo 16, verso 1 a 5 diz o seguinte: então Jó respondeu: já ouvi muitas palavras como estas, pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca acabarão. O que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar com vocês. Se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los com a consolação dos meus lábios, lhes daria alívio. Olha só o perfil de quem está bem próximo a Deus. Jó capítulo 19, verso 1 a 4. Então Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me, a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes, não se envergonhem de agredir-me.
Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. E depois ele vem falando várias coisas, várias situações. Várias coisas, várias situações. É o que nós precisamos ter como individualidade e como igreja num todo. As pessoas que irão nos acusar, as pessoas que irão querer nos desmotivar, a sociedade querendo falar, olha, puxa, domingo você fica o dia inteiro dentro de uma igreja. Poxa, carnaval, você sai num retiro religioso, você tem tantas outras coisas para fazer, você tem uma série de coisas. A sociedade muitas vezes ela fala isso. Coisas que podem somar na nossa espiritualidade. Coisas que podem agregar. Poxa, você vive lendo Bíblia, você vive estudando. Pô, você está fazendo seminário, pô, você vai numa escola bíblica de manhã. A hora que você vai, eu estou dormindo. Gente, quantas pessoas tem para nos desmotivar? Para fazer esse papel de desmotivação. Tem muita gente. E por isso que se eu não estiver firme, meus queridos, se nós não estivermos firmes, talvez a gente até supera 1, 2, 3, mas um dia cai. E nós temos que superar isso. Essas palavras de desmotivação, essas palavras que querem nos colocar para baixo. Poxa, você está passando por uma situação dessa? Você não é servo de Deus? Poxa, você está assim, está passando por isso, por aquilo. Pô, onde que está o seu Deus? Quem que talvez já não ouviu uma dessa? E que nós temos que estar diante de Deus. Jó capítulo 42, verso 1 e 6 diz o seguinte, olha só, Jó ele dá respostas aos seus amigos, mas ele também dá uma resposta a Deus. Olha só a coisa linda. Jó capítulo 42, verso 1 a 6. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos poderão ser frustrados. Nenhum dos seus planos poderão ser frustrados. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei dessas coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escuta, e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Mesmo ele ainda tendo, e ele tem a consciência que teve momentos em que ele abalou e que ele ficou ali assim e tal, Jó ele traz isso, ele fala, eu me arrependo e vou para o pó e a cinza. Irmãos, tem pessoas que não têm essa sensibilidade. A esposa de Jó e os amigos de Jó não tiveram esta sensibilidade. Não tiveram esta sensibilidade de fazer uma autorreflexão e falar, puxa, olha, o que Jó falou, eu acho que é real mesmo. Ao invés de eu estar ajudando ele, eu estou piorando a vida do homem. Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado com isso, meus irmãos. Tenho que tomar cuidado com o que eu ouço, aquilo que não provém de Deus. E outra coisa, quando você estiver passando por uma tribulação, uma provação, sinta-se glorioso. Porque você é filho de Deus. E Deus está te dando a oportunidade de você crescer. A oportunidade do seu couro ficar mais grosso. Para quando você experimentar as chibatadas do inimigo, não irá talvez nem dar dor em você.
Isso é uma caminhada cristã. Por isso que muitos não compreendem, param, desanimam, por causa da insuficiência, por causa da não comunicação próxima com Deus. Por isso que qualquer coisa que aconteça, muitos caíram, infelizmente, muitos ainda hão talvez de cair. Por quê? Porque não estão no perfil de Jó. Quando bater a tribulação, bater alguma coisa, quer nele ou em outra pessoa próxima, não aguenta. Não aguenta. Não irá aguentar. Então, por isso que eu tenho que ser como Jó. Íntegro, reto, temer a Deus, se desviar de todo mal. Eu tenho que ter a minha comunicação com Deus diária, através da palavra, através da oração, através de louvores. Eu tenho que ter essa comunicação com o Senhor, diariamente. Eu não posso esperar 6 dias da semana, no 7º, eu estar na presença do Senhor. 6 dias da semana, no 7º, eu estar na presença do Senhor. Eu tenho que estar na presença do Senhor 7 dias. A única coisa que Deus fala é o seguinte, que é o contrário, no trabalho. Trabalha 6, descansa o 7º. Não é... Coloca a Bíblia lá, aí no 7º dia abre de novo. A Bíblia não, a Bíblia, a comunicação com o Senhor é todo dia. O trabalho, certo, 6 dias, no 7º descansa. Eu não posso fazer o contrário. Deixo a Bíblia lá, não me comunico com o Senhor e venho comunicar só no 7º dia. O 7º dia é domingo para nós, tá? O 7º dia para nós é o domingo, tá? Nós temos que estar justamente convivendo dessa forma, estarmos diante do Senhor, para que a gente possa, assim, superar, viver e entender o propósito de Deus para a minha vida, para a nossa vida e para a Igreja Batista Monte Sinai. Amém? Que Deus abençoe a todos, essa palavra no nosso coração. E eu vou estar fazendo uma oração agora, e aí passo para a palavra para a irmã de novo, a irmã Márcia. Vamos estar orando, meus irmãos? Paizinho, obrigado, Senhor, porque mais uma noite o Senhor falou conosco. Que cada coração possa estar aberto, Senhor Jesus. Que nós possamos compreender e entender o seu propósito na nossa vida. E que o Senhor esteja, Senhor, dando aquele discernimento espiritual para nós. Às vezes, somos tão pequenos diante de tantas coisas que o Senhor quer para nós, como igreja, de forma individual, Senhor, e às vezes até nos intimidamos, ficamos com medo, Senhor, mas que isso possa ser superado, Senhor, através do seu Santo Espírito, que habita em nós, e que nós, de uma forma coletiva, como igreja, nós venhamos a superar toda e qualquer barreira, toda e qualquer dificuldade, Senhor, nós possamos superar através do Senhor. Senhor, esteja abençoando a Igreja Batista Monte Sinai. Aqui, ó Pai, o local pela qual o Senhor nos trouxe, para que nós possamos ser bênção na obra do Senhor. Abençoe cada um, cada vida, cada família, Senhor. Pastor Maico, a família toda ali, Senhor Jesus. Enfim, todos nós que fazemos parte desse grupo, Senhor, possamos estar sendo assistidos pelo Senhor a todo momento e a toda hora, Pai. Pai, louvado seja o nome do Senhor. E que a nossa insuficiência, Senhor, não seja nada diante do seu poder e da sua soberania, Senhor. Que o Senhor possa estar agindo conforme o que o Senhor quer, conforme o que o Senhor deseja em nossos corações, em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém.